Quando a gente veio aqui para essa terra, para essa existência, a gente já veio com uma camada, com uma bagagem de informação energética, né? Informação genética, informação energética. E a maioria dessas informações a gente herdou dos nossos familiares, dos nossos ancestrais. E aí a gente vai pra vida, a gente só segue, a gente não planeja, a gente só segue, né? A gente vai às cegas. E aí as coisas começam a dar errado, a gente tem dificuldade de várias coisas na vida, dá pra listar um monte de coisa aqui, né? Tem gente que tem mais dificuldade com saúde, tem gente que tem mais dificuldade em fazer dinheiro, tem gente que tem mais dificuldade em ter paz interior, tem gente que tem mais dificuldade com relacionamento, tem gente que tem mais dificuldade com profissional. Tem gente que tem todos esses tipos de dificuldades. A questão é, tudo é herdado, tudo a gente já veio com uma carga informacional. E quando a gente cresce, a gente vira adulto, a gente tem a responsabilidade de falar, peraí, isso aqui não tá funcionando certo. Por quê? E você faz o caminho inverso, descobre o porquê e começa a organizar isso dentro de você. Como é que você organiza isso dentro de você, né? Primeiro tomando consciência, que é porque essas aulas existem. A gente precisa primeiro tomar consciência do porquê que tá errado. E quando a gente fala de sistema nervoso central, ele é a raiz do que tá errado, é aonde tá a raiz do que tá errado, é onde a gente tem que ir lá e resolver. Imagina uma árvore, a árvore, ela é primeiro uma semente, essa semente para ser uma maçã, uma macieira para ser uma macieira, ela foi primeiro uma semente, que continha a informação de ser uma macieira, ela não era uma semente que continha uma informação de ser uma árvore de manga, por isso que ela virou uma macieira. Então ela já veio com essa carga informacional, da mesma forma nós também viemos com essa carga informacional. De quem? Dos nossos familiares. E você olha seu pai, você olha sua mãe, você fala assim, meu Deus do céu. Só que você parou pra pensar que você é semente desse pai e dessa mãe? E que por você ser semente desse pai e dessa mãe, você tem a informação deles em você? E aí a gente vai pra vida com essa informação, não sabe por que tá repetindo padrões. E a gente só repete os padrões porque a gente, quando adulto, a gente não parou pra se conscientizar de que tem como mudar, de que eu estou repetindo um padrão. Esse padrão está todo ali arquivado dentro do seu sistema nervoso. A gente só consegue fazer as coisas aqui fora na vida baseado na informação que a gente tem dentro do nosso ser, dentro do nosso sistema nervoso, porque é ele que manda todas as ordens para o nosso corpo, né? É ele quem comanda a máquina aqui fora. Ele é a chave que liga o motor da nossa ignition, do nosso, como é que chama ignition? Ignição. Uhum. Da ignição. Então, se a gente não tem informações boas, se a gente não tem informações corretas do que a gente quer na vida dentro desse sistema nervoso, esquece, gente, porque o que está dentro vai se refletir no que está fora. Quando a gente não tem esse sistema nervoso regulado, isso automaticamente coloca a gente numa frequência vibracional muito baixa. É nesse lugar de vibração muito baixa que entra vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, né? Raiva, arrogância, enfim. Lá embaixo, em vergonha, ai, Simone, mas eu não sinto vergonha. Será que não? Então, assim, quando o sistema nervoso está muito desregulado, impossível vibrar alto. E é por isso que eu decidi começar esses nossos encontros falando do sistema nervoso, porque é de dentro para fora. Não é a Simone que faz vocês vibrarem elevado. É vocês mesmo que produzem essa energia com tudo que a gente trata aqui. Então, quando a gente tem um sistema nervoso desregulado, onde o nosso parasimpático está praticamente desativo, a gente não tem como ficar desativado o resto da vida. Ele é ativo, mas ele não está na proporção que ele deveria. Ele deveria estar mais ativo, trabalhando mais para você, ele não tá. E aí a gente fica sem valor interno. A gente não tem valor. Quando a gente... eu acho que eu tenho valor. Você pode achar conscientemente que você tem valor, mas se inconscientemente você não tem, é ele que manda, é o que está no inconsciente que manda na sua vida, não é o que está no consciente. Porque senão eu teria ganhado já na Mega Sena quantas vezes? Porque conscientemente eu quero ganhar na Mega Sena. Então é assim, o que está no subconsciente é o que comanda a nossa vida e não o que está no consciente. Então, quando o nosso sistema está desregulado, a pessoa sente vergonha, ela se sente inadequada, ela se sente, aí é que a gente vai ler um pouquinho, ó, culpa, eu sou o problema. Quantas vezes acontece vamos pegar uma mulher como exemplo, ela tem um relacionamento abusivo e ela não acha que é culpa dele, ela acha que é culpa dela. Carol sabe, a Carol trata mulheres. Às vezes a pessoa fala, não, mas é porque eu fiz isso, mas é porque eu, mas é porque eu, mas é porque eu o quê? Porque tá aqui, ó, vibrando baixo demais. Então ela sempre vai se sentir culpada pelo que acontece de errado na vida de outras pessoas. Sabe aquelas pessoas que têm o hábito de querer resolver o problema dos outros? Ela nem sabe porque ela se sente responsável, mas não é responsável, ela se sente culpada. A vizinha veio falar que aconteceu alguma coisa. Ela fala, ai meu Deus, mas
Como é que eu posso ajudar aquela pessoa? Não é porque ela quer ajudar, é porque ela, de alguma maneira, o sistema dela, sistemicamente, ela se sente culpada por tudo de mal que acontece com as outras pessoas. Ela quer ajudar. Mas não é porque ela quer ajudar, porque ela é boa, é porque ela se sente culpada. A vontade de ajudar vem de um lugar de culpa. Entende? E aí a pessoa também pode se sentir apática. Ela fala assim: ah, não vou fazer não, pra quê? Não vai resolver mesmo. Ah, já tentei tanta coisa, não deu certo, pra que eu vou fazer? Ela não faz, ela simplesmente não faz. Apatia, sabe? Quando às vezes eu não pego a pessoa pra medir aqui, a pessoa tá assim, ó, sem vida, sem energia, apática, vegetando praticamente. Essa pessoa está praticamente vegetando. E ela acha que ela tá vivendo. Ela só existe. Ela não tá vivendo, ela só existe, ela só tá ali. Só que ela acha que porque ela tá ali, ela tá vivendo, mas ela tá vegetando, totalmente apática, sem vida. E aí vem a tristeza, né? Tem muita gente que sofre de ansiedade. Ansiedade não, sofre de depressão. Essa pessoa que sofre de tristeza, ela carrega o peso do que faltou no passado, do que faltou na vida. Ela só vê escassez, ela só vê escassez. Ela acha assim que nada dá certo pra mim. É uma tristeza total. Medo, que a gente fala bastante. Porque como o estado de sobrevivência, a gente fala, né, luta ou fuga, a gente fala bastante de medo. Um sistema que vive com medo, gente, como é que um sistema que vive com medo vai prosperar? Ele tem que se defender o tempo todo, ele não vai conseguir. Você não consegue tirar energia para expandir se você precisa se defender. Se você vive com medo, você vive ali, ó, para baixo, escondida, se escondendo. Aí tem as vibrações de desejo, raiva, arrogância. Ok. Tudo isso aqui faz parte de um sistema simpático e hiperativado, né? Aí a gente tem estudos já feitos na sociedade de pessoas que vibram dessa forma. E é incrível. Olha a taxa de criminalidade de pessoas que vivem entre vergonha e culpa. 98% dessas pessoas, as pessoas que estão vibrando dessa forma, fazem parte desse grupo que vibram em culpa e vergonha. Taxa de pobreza, 65%. Então, elevar a vibração, gente, não é só porque é paz e amor. Não. É muito mais do que isso. Taxa de desemprego, 97%. Taxa de felicidade da pessoa que vive em culpa e vergonha, 0%. Essa pessoa é totalmente infeliz. E conforme você vai subindo na tabela, por mais que ainda sejam baixas, apatia, tristeza, medo, raiva, arrogância, ainda é uma elevação baixa. Mas conforme você vai subindo um pouquinho mais, os números vão melhorando um pouco. Taxa de desemprego entre tristeza e apatia, 75%. Taxa de pobreza já melhorou um pouco, 40%. Vai melhorando. Ainda não é bom, exatamente, porque não é aqui que você tem que ficar. Você não foi feita para ficar aqui. Você foi feita para mais. Você foi feita para vibrar acima na tabela da frequência vibracional. Que a tabela de frequência vibracional, gente, é uma tabela de consciência, tá? É consciência. A gente chama de frequência vibracional porque a frequência vibracional ela é totalmente reflexo da nossa consciência. Então, para vibrar em uma frequência elevada, é necessário ter consciência. E é por isso que a gente tem esses encontros aqui. Aí, a partir da coragem, já começa a subir. Olha só os números aí por si só falando. Ao ponto de que quando a pessoa está vibrando lá em cima, alegria, paz, olha a taxa de desemprego de uma pessoa que vibra na alegria, que vibra na paz, que vibra no amor. 0%. Você tá vendo? Taxa de criminalidade em alegria, 0,5%. Ou seja, quanto mais consciência você tem, mais você se eleva, mais a sua vida melhora. Então, por isso que é importante que a gente olhe para o nosso sistema nervoso, porque tudo isso aqui, ó, essas frequências, elas são reflexo da nossa consciência. A nossa consciência é reflexo do nosso sistema nervoso, tá? Então, para que a gente se sinta suficiente, para que a gente confie na vida, para que a gente seja capaz de amar, para que a gente se sinta merecedora de ter uma vida plena, a gente precisa trabalhar na engenharia reversa. Aonde eu começo a ter isso tudo, Simone? Lá no meu sistema nervoso. Lá no sistema nervoso. Na raiz do problema. Porque para eu vibrar assim aqui fora, para eu vibrar assim, meu corpo vibrar assim, eu ter tudo isso aqui fora, eu preciso antes trabalhar o meu sistema nervoso. E parece super complexo, gente. Não é. Quando eu comecei a trabalhar no meu sistema nervoso, em 3 dias eu já comecei a sentir diferença. Eu acordava feliz, assim, olhando para a parede, sorrindo de alegria, mas uma alegria plena, uma alegria honesta, uma felicidade honesta. E eu falava, gente, como assim? Como que eu não sabia disso antes? Porque, gente, é uma coisa super simples, só ouvindo áudios, respirando, olhando para a esquerda e para a direita. Sabe quando a gente está tendo ataque? Porque eu sofri de ansiedade crônica a minha vida inteira. E eu tinha crises do pânico, de parar no hospital. E eu não sabia que era por causa de um nervoso. Eu não sabia por que eu não sabia nada.
Né? Não era à toa que eu tinha crise do pânico, eu não sabia, eu não tinha consciência nenhuma. E quando eu comecei a aprender sobre essas coisas, comecei a sentir no meu coração, no meu corpo, comecei a sentir no corpo os reflexos de um parasimpático ativado, eu falei, gente, é tão simples, esses anos todos eu sofri pra nada. Eu podia ter procurado essa consciência, esse conhecimento há tantos anos atrás. Por ignorância. Meu povo sofre por ignorância. Meu povo sofre por falta de informação. Mas a informação tá lá, gente. A informação tá aqui, ó. Tô dando. A informação tá aqui, ó. Eu era beata de igreja. E eu achava que se eu fizesse a vontade de Deus, do jeitinho que ele me pedia na Bíblia, do jeitinho que o pastor me pedia, eu achava que eu ia ser feliz, que eu ia ter paz, que eu não ia mais ter ansiedade, que eu ia... Tudo, enfim, tudo aquilo que o ser humano deseja na vida, né? Material, enfim, e paz. Só que eu não tinha. E eu não sabia por que eu não tinha. Eu achava que eu estava fazendo tudo certo. A gente sempre acha que a gente está fazendo tudo certo. Até o dia que a gente para e faz a matemática, a gente calcula e fala assim, peraí, gente. A gente tem que parar nesse momento. A gente tem que ter esse momento na nossa vida e falar assim, não, o que eu tô fazendo de errado? Não é o que meu marido tá fazendo de errado, não é o que o vizinho tá fazendo de errado, o governo tá fazendo de errado, minha mãe, meu pai, o quê? Não, sou eu. O que eu tô fazendo de errado? Então eu tive esse momento de parar, aí eu comecei a voltar para dentro. E quando eu descobri o sistema nervoso, foi bem tarde na minha jornada, não foi uma das primeiras coisas que eu descobri. Primeiro eu tentei de tudo, eu fiquei secando gelo. Primeiro eu tentei tudo que você... Eu queria o caminho fácil, eu preguiçosa, eu queria o mais fácil. Não vou ouvir, pra que ouvir áudio? Imagina. Mas passei antes de aprender que só fazer o que tinha que ser feito era o suficiente. Eu fui dessas também, que eu não queria fazer o que tinha que ser feito. Eu queria pular etapas, eu queria que alguém desse pra mim assim, ó, empacotadinho com lacinho em cima, mas não é assim que acontece. A gente precisa botar a mão na massa. E aí, quando eu comecei a tomar responsabilidade pela minha vida totalmente, não culpar mais ninguém, que aí eu comecei a ter, de pouquinho em pouquinho, conhecimento de tudo que eu tinha que fazer, até eu chegar no sistema nervoso. Que, gente, é a raiz de tudo. Se eu soubesse disso antes, eu não tinha levado 10 anos. E obrigada por assistir até aqui. Se este conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal para receber mais aulas como essa e ter acesso a mais conteúdo sobre manifestação, energia e atração dos seus sonhos. Aqui eu ensino sobre como regular o sistema nervoso e qual a influência dele direta na elevação da sua frequência vibracional, para que você tenha uma vida mais alinhada e próspera. Te vejo no próximo vídeo.